Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar hoje sobre a necessidade de nós lermos a palavra de Deus com bastante atenção. Às vezes, as pessoas, por mais que sejam bem intencionadas, querem ler a Bíblia numa velocidade muito rápida, até mesmo para que faça a leitura da Bíblia toda em um ano. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por que você precisa ler a Bíblia em um ano? Você pode ler, por exemplo, em um ano e meio, quem sabe em 2 anos, 3 anos. O importante, independente se você vai ler em 6 meses ou ainda em um ano, ou mais ou menos, não importa, é que você faça uma leitura atenciosa da palavra de Deus. E quando chamo atenção para esse elemento, é porque falta muito cuidado na leitura por parte de alguns, a ponto de em muitos púlpitos, não alguns, pregadores falarem com toda a convicção da sua alma de que Elias foi elevado aos céus num carro de fogo. Virou música, nós temos em forma de pregação, de ensino de escola bíblica dominical. Todavia, essa informação é incorreta, isto é, não procede das Escrituras Sagradas. Por mais que você tenha visto inúmeras figuras na Bíblia, quando estas são ilustradas, quando não na escola bíblica dominical, através das revistas que coloca Elias sendo levado numa carruagem de fogo, tudo isto é um equívoco, não é verdadeiro. O que não é verdadeiro? Que Elias não foi levado aos céus? Não é isto, mas a maneira, ou seja, como é que ele foi levado. Porque se você fizer uma leitura cuidadosa, atenciosa da palavra de Deus, você verá com seus próprios olhos de que eu não falo mentira e digo a verdade, portanto. E eu quero sugerir a leitura da própria palavra de Deus. Vamos observar que logo no primeiro versículo, quando nós temos uma referência bíblica, de início deixa claro de como Elias subiu ao céu. Vejamos. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho, justamente, vou deixar aqui, ó, destacado, redemoinho ao céu. Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Eliseu era o seu ajudante, o seu conservo. E a gente vai ver em outro momento, e de fato, Elias sendo levado ao céu e ocorre algo em relação a ele e a Eliseu. Vamos agora para o versículo de número 11, porque ele vai confirmar aquilo que já está dito no versículo 1. Só por esse versículo, Deus não mente. E eu pergunto para você: Elias foi levado numa carruagem de fogo ou num redemoinho? A Bíblia diz que foi num redemoinho. Logo, todo aquele que apregoa com toda sinceridade, ainda assim está equivocado. E o pior, muitas pessoas seguem só de ouvir falar e não conferem nas Escrituras. Daí a importância de sermos que nem berianos, conferir a palavra de Deus para ver se faz sentido, se está de acordo com a mensagem divina devidamente registrada na palavra de Deus. Eu vou deixar aqui, trazer lá para o versículo de número 11, destaco ele todo, inicialmente, você está me acompanhando. Observe que pela primeira vez no texto, do versículo 1 até o 11, vai aparecer esse elemento carruagem de fogo, ou aqui traduzido como carro de fogo. Menciona cavalos de fogo e você acha, às vezes, bom, se tem carro de fogo com cavalos de fogo, então é o transporte que vai levar Elias aos céus. Mas não é isso que acontece. Primeiro, porque Deus já disse
lá no versículo 1, que Elias foi levado não num carro de fogo, mas sim num redemoinho. Mas para que então aparece essa carruagem de fogo com cavalos de fogo, se não foi um meio de transporte? Repito e digo, não foi um meio de transporte. Vamos ver o que o texto diz. Isso se deu que, indo eles quem? Eliseu e Elias, ou Elias e Eliseu. E falando, eles estavam conversando, e eis que um carro de fogo, aí aparece a carruagem de fogo, com cavalos de fogo, mas não é o BRT deles. Aqui nós temos o BRT no Rio de Janeiro, nós temos aqui o metrô, não é um meio de transporte, não é nada equiparado a um veículo que vai levá-lo ao céu, pelo contrário, diz apenas que tanto o carro com os cavalos de fogo os separou. Separou de quem? Separou Elias de Eliseu um do outro, tá bom? E claramente vai dizer que Elias subiu ao céu num redemoinho, tá certo? Isso mesmo, Elias subiu ao céu num redemoinho e faço esse destaque aqui, ó. Elias subiu ao céu num redemoinho. Duas vezes a palavra de Deus diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Se você achava que era num carro de fogo, depois de ler o texto bíblico, conferir com seus próprios olhos, você só tem duas coisas a fazer. Ou ficar na teimosia e permanecer no erro, mas ciente de que você ouviu algo e você acabou reproduzindo isto como se fosse verdade, mesmo não sendo. Ou você pode dar literalmente a mão à palmatória, num gesto de humildade e dizer: bom, eu antes achava que era desta forma, mas hoje, à luz da Bíblia, eu entendo que Elias foi levado ao céu num redemoinho, nunca numa carruagem de fogo. E alguém vai dizer, mas que importância tem? E daí? Tanto faz se foi num redemoinho quanto num carro de fogo. Ora, tem gente que é teimosa. Tem gente que faz questão em ficar com um erro. Ora, eu, Gustavo Luiz, quando me deparo com algo que não está alinhado com a palavra de Deus, eu tenho que ajustar isto, porque a palavra de Deus é verdadeira. Logo, é confiável. Ela me dá direção, dá instrução, mas, sobretudo, segurança. E se eu trago para dentro da Bíblia algo que não procede, que não está sendo dito, aí sim eu preciso buscar essa segurança na Bíblia e ficar tão somente com o que ela diz. O simples fato de Deus dizer que foi no redemoinho, para mim, é importante. E isto que é relevante, de fato, a palavra de Deus dizendo e mostrando o que ela, de fato, está deixando patente diante dos nossos olhos. Logo, aquilo que, por mais que seja propalado como verdadeiro, mesmo não sendo, não tem nenhum valor para mim, não tem nenhuma significância. Eu opto em ficar com aquilo que a Bíblia diz e não com o que alguns têm dito. E, infelizmente, aos montes nós temos visto inúmeras pregações, estudos bíblicos, palestras, menções, referências, dizendo que a carruagem de fogo que Elias subiu logo seria um meio de transporte para o céu, quando na verdade não é. Ou a gente tem um apego à palavra de Deus, consequentemente à verdade divina, ou a gente vai atrás de qualquer coisa que venha a achar certa comodidade e lugarzinho no nosso coração, e a gente vai acalentando como se fosse verdade, quando na verdade não o é. Por isso eu fico com a palavra de Deus. Eu me eu repouso nela, debruço sobre ela e tenho a obrigação de tão somente dizer o que ela diz, não o que os outros dizem a respeito dela, ainda mais num texto tão simples, tão singelo, mas ao mesmo tempo tão deturpado, por pessoas que não fazem uma leitura atenciosa ou cuidadosa. E você que ouve
é também responsável. Não apenas as pessoas que propalam este ensino equivocado de que ele foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, mas você deve ser responsável. Você, como leitor, como ouvinte, precisa conferir nas Escrituras Sagradas. E eis a necessidade de ler a Bíblia, que é em 6 meses, um ano, 2 anos, 3 anos, contanto que leia a Bíblia toda, mas com bastante atenção. Esse vídeo não é para causar um constrangimento nas pessoas que ensinam de maneira errada, por mais errada que seja. É para chamar a sua atenção para aquilo que a Bíblia diz e a importância de lermos a Bíblia devagar, com paciência, com bastante cuidado, de maneira atenciosa, para que venhamos ver se aquilo que está sendo dito, quer do púlpito, quer na escola bíblica dominical, quer em qualquer outro ambiente, está realmente fazendo jus com o que a palavra de Deus nos diz. São coisas bem simples, mas não deixa de ser simplório. Porque, assim como acontece neste caso, muitos outros versículos também são distorcidos, são ditos de maneira equivocada e, quando não, de uma forma truncada, ou seja, o texto não prossegue, as pessoas só mencionam uma fração do versículo por pretexto, por mera conveniência. E repito, eis a razão de nós fazermos uma leitura cuidadosa. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar esse senso da responsabilidade como leitor que somos, de lermos cuidadosamente para não sair por aí proferindo coisas que não são procedentes da sua palavra. No demais, que o Senhor possa agir com misericórdia para conosco e que nós venhamos ter sempre essa disposição de, ao detectar algo que é equivocado da nossa parte, um erro, não venhamos manter nesse erro, pelo contrário, assumir que, de uma certa forma, erramos sim, por motivos outros, que não vem ao caso, mas que podemos mudar e propagar a palavra de Deus.